dia, meus alunos. Sou o professor Felipe e nós estaremos gravando algumas videoaulas de física e resolução de problemas para vocês estarem se preparando para os vestibulares, para o Enem. Cada um de vocês possa ter sucesso na sua carreira acadêmica. Vocês possam curtir os vídeos e dar sugestões também. Obrigado. Estaremos agora estudando um probleminha, vamos tentar resolver um probleminha de uma trajetória retilínea de um móvel e se movimenta de acordo com esse gráfico aqui. Esse gráfico é da velocidade pelo tempo, em relação ao tempo. Então observe que não é o espaço percorrido em relação ao tempo. E esse gráfico também não está indicando o trajeto desse móvel, tá? Não quer dizer que essa partícula saiu daqui, veio para cá e depois subiu. Não é isso que o gráfico está nos dizendo. Está nos dizendo que no tempo inicial, tempo igual a zero, a velocidade era de 12 metros por segundo. E à medida que o tempo foi passando, a velocidade foi caindo, tá? Ou seja, foi diminuindo a velocidade até zerar a velocidade no tempo igual a 4 segundos. Esse móvel parou aqui no tempo igual a 4 segundos. E depois continuou a sua trajetória aumentando a velocidade novamente. E quando chegou no tempo igual a 10 segundos, ele já estava com velocidade de 12 metros por segundo novamente. Ele fez uma retomada de velocidade. Então aqui nós temos uma aceleração negativa. Observe que o gráfico é decrescente. E aqui nós temos uma aceleração positiva. Gráfico crescente. Pode ter sido uma frenagem. E aqui, com certeza, ele acelerou. A primeira pergunta que eu não escrevi aqui é que se nós podemos afirmar que esse móvel alterou a sua trajetória no tempo a 4 segundos. Ele inverteu o sentido da trajetória aqui. Nós não podemos afirmar isso, nós não temos dados suficientes com esse gráfico para afirmar isso, porque o gráfico não é do espaço em relação ao tempo. É da velocidade em relação ao tempo. Eu só sei que ele parou. Se ele voltou, eu não sei. Tá? Eu sei que ele parou e depois retomou a sua trajetória aqui, aumentando novamente a velocidade até chegar a 12 metros por segundo. No B, qual a aceleração e o deslocamento do móvel entre 0 e 4 segundos? Aqui eu chamo a atenção de vocês para o deslocamento. O deslocamento, se você for observar o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniforme, a velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. Se nós isolarmos aqui a distância é velocidade vezes o tempo. Então, em um gráfico de velocidade versus tempo, no movimento de uniforme, se você tiver, por exemplo, um móvel que está com velocidade constante de 10 metros por segundo. Se você quiser saber, por exemplo, o deslocamento entre o tempo igual a 2 segundos e 4 segundos, na verdade você pode resolver esse problema de forma geométrica. Observe esse retângulo aqui. A base do retângulo é a variação do tempo. É o tempo final menos o tempo inicial. Dá 2 segundos aqui. O tempo que ele gastou aqui até. E a altura do retângulo é a velocidade. 10 metros por segundo. Como a distância é a velocidade vezes o tempo, você estaria multiplicando a altura, que é a velocidade, pela base, que é o tempo.
que resultaria geometricamente no cálculo da área desse retângulo. Tá? Podemos generalizar isso para o movimento retilíneo uniformemente variado, que é esse caso aqui. Se você tiver um gráfico da velocidade versus tempo, a área abaixo do gráfico entre os eixos e o gráfico, esta área aqui, vou chamar de área 1, corresponde ao espaço percorrido nesse intervalo de tempo. Tá? Basta calcular então a área desse triângulo retângulo aqui, e nós temos o espaço percorrido. E no instante entre 4 e 10 segundos, você tem novamente um triângulo retângulo, e bastaria calcular a área desse triângulo retângulo e você teria a distância percorrida. E ele pede a aceleração. A aceleração, nós vimos que a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Como o gráfico é da velocidade pelo tempo, a aceleração vai ser o que variou na velocidade dividido por o que variou no tempo. Simples assim. Geometricamente falando, vai dar o coeficiente angular desta reta. Tá? Ou seja, o valor da tangente do ângulo que essa reta faz com a horizontal. Vocês não vão brincar com isso por enquanto, não. Nós vamos trabalhar de forma mais simples. Então, primeiramente, vamos calcular a área desse triângulo. Vou apagar aqui, não faço muito. Vamos relembrar geometria. Como calcular a área de um triângulo da geometria? Dava um triângulo qualquer, de base B e altura H, a área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. No nosso caso aqui, a base do triângulo é o tempo e a altura é a velocidade. Então essa área vai ser a distância. Então a distância percorrida, então aqui D1, distância 1 aqui, D1, vai ser base, que é 4, vezes altura, que é 12, dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Vai ser equivalente à área desse triângulo retângulo. Vamos simplificar. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 12, 24 metros. Esse é o espaço percorrido entre 0 e 4 segundos. E agora, qual a aceleração desse móvel entre 0 e 4 segundos? Como nós vimos, a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. E tanto que a velocidade variou? De 0 a 12 metros por segundo. E o tempo? De 0 a 4 variou 4 segundos. 12 dividido por 4, 3 metros por segundo ao quadrado. Só que, como a inclinação da reta está indicando que foi uma desaceleração, nós temos que considerar essa aceleração negativa, tá? Está freando. Está diminuindo a velocidade até zerar. Poderíamos utilizar outros recursos para poder resolver isso aqui. A partir do momento que nós temos a distância, que nós temos a velocidade
final e também temos a velocidade final, poderemos utilizar a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S.